Bom, essa é a primeira aula de matemática básica que a gente vai fazer do Projeto Aprender. É uma série que a gente está fazendo de matemática básica, hoje focado mais em expoente, mais na parte de exponenciação, de expoentes pares, na verdade. E eu queria começar com uma coisa que não tem tanto a ver, mas tem a ver, que é o fato de dois negativos, você fazer o produto deles e dar um positivo. De onde que surge isso? Tem vários tipos de demonstração que você pode fazer sobre isso. Eu gosto da geométrica, é sempre legal você pegar uma dúvida de álgebra e trazer para a geometria, que você consegue enxergar de uma forma muito mais clara. E, enfim, a gente tem um quadrado de lado A, como está indicado, tá? Quadrado ABCD. Lado A, tranquilo? Aqui a gente tem um retângulo. Uma separação arbitrária que a gente fez. Retângulo tem altura x, base A, como dá pra ver. Esse aqui tem base y, a altura dele vai ser o A total, menos o x desse aqui. Então ele tem a altura A menos x. Por que está separado em amarelo e azul? Porque a gente quer chegar num ponto de separar de uma forma mais conveniente e somar a expressão de área desse amarelo com a expressão de área desse amarelo. E a mágica disso é, com essas expressões que a gente montou, em função do lado do quadrado, a gente consegue escrever a área de um igualado com o outro e chegar no resultado, numa demonstração, um convencimento, não é exatamente uma demonstração, de que o produto de dois negativos dá um positivo. Então, eu montei a área da forma que está aqui, a área desse aqui, ó, esse retângulo, EFHD. Eu montei ali, perceba que é o A menos o x, a altura, então é A menos x. Aqui é A menos y, porque é o A total menos o y desse. Área de um retângulo, lado vezes lado, tranquilo, se isso não tem muito o que falar. Tá aqui. Essa é a minha área 1. Eu vou chamar de 1. No segundo desenho, o que acontece? A gente pega esse retângulo e a gente dá uma rotacionada nele e faz uma transferência dele para cá. Tá? Então a gente trouxe ele para cá. Perceba que é o mesmo retângulo, porque a gente tem esse mesmo y, tá aqui, ó. A gente virou ele, na verdade, virou ele para cá com o mesmo y. E daí dá uma mudada nas letras, nesse caso. Então a gente tem o mesmo y aqui. E aqui, que era A, ficou agora A, aqui vai sobrar um resto, que é o A menos o x menos o y. Então a gente tem esse novo retângulo amarelo e esse retângulo amarelo também. Aqui então ficou A menos x menos y, aqui continua A, que não mudou nada. Aqui ficou x. Perceba, y aqui é A menos x, lembra desse aqui, ó. Aqui é A menos x desse. Então se aqui é A menos x e aqui é A, aqui é x. Essa distância e essa distância são ambas x. Tá? Montei expressão para cada um também. Então a gente quer fazer o seguinte, a gente quer essa área igual a essa. Então a expressão de área desse tem que ser igual a esse. Pega esse retângulo. A altura A menos x menos y e a base A. Produto dos dois também. Está aqui. Mas a gente tem que pegar a área desse amarelinho que sobrou aqui também, né? Que eu fiz pontilhado para você enxergar, porque na verdade é a mesma área, mas para você enxergar de forma mais conveniente. Altura base x, né? Altura y. Sempre olha para o lado, as cotas estão todas assim. Na geometria em geral, você coloca as cotas sempre assim, não coloca dentro. Evita, aqui não tinha como, mas você evita por dentro, tá? O desenho não ficar tão sujo. Então eu tenho aqui a área 2 e a área 3. Nesse primeiro desenho, eu tenho um todo, que é o meu 1. E nesse segundo eu tenho o meu 2 e o meu 3. Claramente o 1 tem que ser igual à soma do 2 e do 3.
certo? Então a gente vai igualar a área 1 com a área 2 mais a 3, por conta da conveniência, né? São iguais, a gente mostrou que só trocou uma figura de lugar, mas continua a mesma coisa pelas cores, isso é bem observável. Vamos distribuir, ó. Vamos botar setinha conveniente aqui, porque muitos dos alunos do Projeto Aprender ainda não tiveram uma base boa, às vezes não fica tão claro vendo isso, então é melhor pôr setinha até pegar pro jeito. Área 1, vamos fazer distributiva. Ó, A com A quadrado. Mais A vezes menos Y. Então vamos escrever de forma conveniente, vocês vão entender depois por quê. Porque no resultado fica mais claro. Menos x vezes A, então é mais menos x vezes A. Menos x vezes menos y, então mais menos x vezes menos y. Tá ok? Soma agora da área 2 com a 3 do outro lado, né? A quadrado. A vezes menos x, menos xa. A vezes menos y, vou pôr setinha que eu não pus. A vezes menos y, direto. Somar com a área 3 agora, que é xy. Então vamos lá para o cancelamento. É bom falar disso já. Eu quero tratar das coisas bem do coração da matemática básica. Não é o foco desse vídeo, mas pensa na equação como uma balança, tá? Uma balança de prato. Quando você tira uma coisa de um lado, fica desnivelado, fica desbalanceado. O que você tem que fazer para balancear? Você tem que tirar o mesmo tanto do outro lado. Então se eu multipliquei por 2 de um lado, eu tenho que multiplicar por 2 do outro. Se eu elevei ao quadrado de um lado, tem que levar ao quadrado do outro. Se eu subtrair de um lado, tem que subtrair do outro. Então, a conveniência de muitos professores e que acaba estragando, entre aspas, a cabeça dos alunos. Passa para o lado. Multiplica cruzado. Eu não gosto disso. No caso aqui do cancelamento, você vai, a gente tem, é bem intuitivo, né? Porque desde criança aprende-se assim. Mas a gente passa o a quadrado para o outro lado. Na verdade, a gente vai somar menos a quadrado dos dois lados e, obviamente, vai ficar zero dos dois lados. Tá? Mesma coisa, ó que coisa. Também. Opa. Mesma coisa. O que sobrou? Olha só. Bonito. Menos uma cota, vezes menos outra cota. A gente sabe que distância, a gente pode tratar com distância negativa, mas a nível médio, distância é sempre um número positivo, né? Eu tenho 2 metros de chão, de envergadura, de braço, de algo do tipo, de pilar. Eu não tenho menos 2 metros. Você pode tratar num caso de orientação com outros eixos, mas a princípio, a medida, o módulo, sempre positivo. Então estou chegando, obviamente, em duas cotas que no caso, pela álgebra, eram negativas, chegou na positiva. Então a gente chegou, como x e y são quaisquer, a gente pode colocar qualquer medida para o a, qualquer medida para o x, qualquer medida para o y, o quadrado pode ter qualquer tamanho, os retângulos podem ter qualquer tamanho, a gente pode tratar assim, do mais básico, né? Imagina menos 1, x igual a 1, y igual a 1, 1 vezes 1 dá 1, né? x1, y1 dá 1. Então esse é o ponto, né, que a gente queria chegar na demonstração. E a gente pode escrever isso aqui, e daí a gente vai chegar na parte dos expoentes que eu quero tratar um pouco também. Que na verdade é o foco dessa aula. Então a gente chegou nesse resultado. Eu estou escrevendo desse modo conveniente porque eu quero chegar no lance eu quero fazer problemas com expoentes pares para vocês. São coisas que você olha e fala, isso é simples, mas às vezes você pode enroscar muito. Então,
Por que isso aqui é menos 1 ao quadrado? Né? Vamos retomar rapidinho o que é um expoente natural. Menos 1 vezes menos 1 duas vezes. Isso é menos 1 ao quadrado. Se eu tivesse menos 1 a quarta, teria isso 4 vezes, né? Quatro vezes. Se tivesse um n natural, 110 vezes, 210 vezes. E daí a gente chega desse ponto, a gente passa para isso aqui. Foi o que a galera errou. Quando eu fui pegar um feedback da galera na sala, foi a dúvida. Eu cheguei e perguntei assim, vamos retomar alguns símbolos, né? Esse A invertido, ele é para todo, tá? Então a dúvida aqui, pode perceber, eu tenho A menos B ao quadrado, igual, assim, tô perguntando, né? Igual a B menos A ao quadrado para qualquer A e B pertencentes, ó, para todo, pertence. Ainda tem o existe que a gente não está usando, né? O E tortinho, normal, ele pertence. O A invertido é para todo, esse aqui é o existe. O para todo e o existe, eles trabalham juntos muitas vezes, tá? E é notação usada em vestibular, apesar de não ser muito comum. Então, assim, eu cheguei e perguntei, para quaisquer A e B reais, vale? Vale sempre? E dois ou três me falaram que não. Por que eles acham que não? Porque, ó, putz, não parece o mesmo número, né? A, B, vou subtrair um do outro, aqui eu vou subtrair o outro do um. Então gera uma confusão na cabeça isso. O que você pode fazer para mostrar que é a mesma coisa? Você pode usar a distributiva e mostrar que você vai ficar com A quadrado menos 2AB mais B quadrado. Mas o ponto que eu queria mostrar é isso aqui. Como você pode enxergar e trabalhar com expoentes pares e o número negativo sempre sai para fora. Então, A menos B, vamos com calma, é menos 1 vezes B menos A. Sem problema nisso, né? Menos B, menos 1 com menos A dá, como a gente tinha mostrado lá atrás, dois negativos dá um positivo. Então, menos 1 vezes menos A dá A, 1 vezes A, então dá A. E agora? A gente vai usar isso aqui. Usando isso aqui, eu vou apagar para não ficar fluido, tá? Usando isso aqui, o que acontece? Eu tenho o A menos B ao quadrado, ele nada mais é do que, calma, vamos com calma, ó, menos 1 B menos A, isso ao quadrado. Retomando mais uma regra de expoentes, se eu tenho um produto dentro de um expoente, o expoente pode passar para dentro. Passar para dentro também não é uma linguagem que eu gosto muito, mas é a regra, é a aritmética da coisa. Então isso aqui é menos 1 ao quadrado vezes o B menos A ao quadrado. Como a gente mostrou anteriormente, isso aqui geometricamente ficou muito mais claro. Isso aqui é 1. 1 vezes alguma coisa da própria coisa. Elemento não faz diferença. Deu a igualdade, deu aqui em cima. Eu não arbitrei o A. Na verdade, eu não escolhi o A. Não escolhi o B. São A e B quaisquer. Então eu cheguei. E é uma dúvida, você olha assim e fala, nossa, era só fazer distributivo e ver isso. Mas eu quero que o aluno olhe, você que está vendo essa aula, olhe e, putz, é tudo relacionado. É tudo, não preciso distribuir, está na cara, sabe? E disso você consegue expandir para qualquer expoente par. Por que eu consigo expandir para qualquer expoente par? Imagina que eu tenho A menos B a 50.
expoente par, certo? Bom, isso aqui é A menos B ao quadrado a 25. Né? Outra regra importante dos expoentes, que talvez muita gente ainda se embanando, que a gente vai tratar já já, de um problema assim, para ver a parte, o coração da coisa também. 25 vezes 2, ou podia ser 2 vezes 25, eu sempre posso fazer um A elevado a B elevado a C, isso aqui é sempre um A elevado a BC. Isso é uma regra também importante da parte de expoentes, tá? Então, onde que a gente vai chegar nisso? A gente vai chegar num exercício que a maioria não sabe resolver. Com expoente par. O expoente par, a gente acabou de ver. O menos, sempre você pode passar para fora, né? No caso, você tem essa expressão, você quer inverter ela, inverter os sinais dela, você pode tirar o menos 1 para fora, tá? E por que isso é relevante? E você percebe também, que também já é algo intuitivo, mas por outra visão você consegue ver isso, que um número com expoente positivo, se é um número real, frisar bem isso, número real, se é um número real, sempre vai ser maior que zero. E daí, onde a gente chega nisso? Um exercício que a maioria erra. Por exemplo, na verdade posso implementar isso aqui, né? Vou pôr 4, que eu vou pôr 20, tá? Inventei agora. Por que eu inventei? Porque não faz diferença o número que eu ponho. Caiu, se eu não me engano, na FUVEST, algo do tipo. Na FUVEST ou na Unesp. É uma prova antiga, mas eu já fiz esse exercício. Ele chegou assim, deu isso aqui, falou quanto que vale x menos y mais z. Quanto que vale isso, será? E você olha, você fala, pô, eu não tenho sistema. Eu tenho uma base com um expoente que eu não conheço. Eu tenho 5y aqui que ficou bem apagado. Como é que eu faço, né? Como é que eu resolvo? Ó, pode ser negativo isso aqui? Não pode. Pode ser negativo isso aqui? Não pode. Expoente par. Pode ser negativo isso aqui? Não pode. Expoente par. Eu tenho a soma de 3 coisas que estão dando zero. 3 coisas positivas. Se eu tivesse números que não estão com expoentes pares, números normais, eu poderia ter um negativo aqui, um positivo aqui, um negativo aqui. Eles se balanceiam e dão zero de alguma forma. Ou o contrário, positivo, negativo e positivo, 2 positivos e um negativo. Mas aqui eu não tenho essa opção. Eu tenho só expoentes pares, tá? Qual que é a única forma de resolver isso? Porque se eu tenho, imagina que essa expressão vale 5. Para eu cancelar isso aqui, teria que ser menos 5, para dar o meu zero. Isso aqui não pode ser menos 5, isso aqui não dá negativo. A gente acabou de mostrar. A gente levou o menos 1 ao quadrado quando a gente tira para fora. Então, qual a única solução? A solução trivial, que a gente chama. Então, 0 mais 0 mais 0. Quanto que vale isso aqui? 0. E tem gente que fica fazendo sistema e tentando achar alguma coisa com o que não tem que achar aqui. Então, é uma coisa que você olha, é uma pegadinha? Pode ser uma pegadinha, pode ser algo do tipo. Só que é muito na base da matemática, básica. Então, vamos lá. Esse exercício é outro que pegou bastante na sala quando eu tentei ver quais que eram as dúvidas mais frequentes da lista que eu tinha levado. Esse aqui deu uma baqueada na galera. Não tem segredo, você tem que pensar sempre na definição. A pessoa vê uma coisa incógnita e já fica assustada. Então vamos pensar no número mesmo. Pensa no 8 elevado ao quadrado elevado ao cubo.
que é isso? Ó, pensa no exemplo da minha mão ao cubo. Minha mão, minha mão, minha mão. Igual eu tinha falado no exemplo do menos 1. Então isso aqui vai ser o 8 ao quadrado vezes o 8 ao quadrado vezes o 8 ao quadrado. Tá? Isso com um parênteses. Se sem o parênteses, ó. O que é isso agora? Ó? Qual que é a diferença? Eu estou com 2 ao cubo. Eu não estou fazendo isso 3 vezes, eu estou fazendo o 2 3 vezes. Então é o meu expoente que eu estou fazendo. Quer ver? Ó a diferença. 64 vezes 64 vezes 64. Isso aqui é 8 a oitava. Não é o mesmo número, tá? Pode ser, em alguns casos, mas não é geral. A lista de exercício vai ter coisa do tipo. Quando que pode ser, quando que não pode ser. Porque também não pode falar nunca vai ser igual, né? Com parênteses, sem parênteses, qualquer número nunca vai ser igual. Não é assim também. E também não é só por caso trivial de 1, 0, essas coisas. Com 2, com potência 2, normalmente pode acontecer. Então, o que está acontecendo aqui? Pensando nessa definição, na definição mesmo de exponenciação, né? Como que se faz o cálculo. O que é esse primeiro aqui? Ó? Esse primeiro aqui, ele é 8, n ao quadrado. O que é n ao quadrado? É n vezes n, né? N, se fosse n a n, n vezes n vezes n, n vezes. N a oitava, n vezes n vezes 8 vezes. Pensa sempre nessa definição de exponenciação. É o que vai te salvar em tudo, pensa nisso. É o que vai, tipo, você olha e fala, tem x, tem y, tem z, tem um monte de incógnita, pensa na definição. O que é exponenciação? É isso que tem que ter no seu coração, né? Para você poder resolver essas coisas. Esse segundo não é a mesma coisa. Esse segundo, o que eu acabei de falar? 2 elevado a n. 2 vezes 2 vezes 2 vezes n vezes. Né? A gente normalmente coloca assim. N vezes. Você pode ver também, é um símbolo não muito usual, mas é um π. Um π grande, largo. Falando assim, índice indo de 0 até n. Né? De 0 até n. Então você está multiplicando 2 n vezes, mas não é um símbolo muito usual. Acho bem difícil cair fora dos vestibulares tradicionais, tá? Não sei que ele dê. Somatório também é uma coisa que pode cair, mas isso é outro vídeo. Simbologia a gente vai dar em outro vídeo. E esse terceiro, ó, já dá para perceber, né? Eu tenho aqui n vezes n, aqui eu tenho o 8 elevado a 2 vezes 2 vezes 2 eternamente. Até o n tão grande quanto você quiser. Depende do que o exercício for dar. E esse terceiro, que é, na verdade, é o nosso caso do parênteses, né? Porque o que eu tenho? Ó? 8 elevado a 2n, na verdade, pode ser 8 elevado a 2 elevado a n, né? Ou 8 elevado a n elevado a 2. Tá? Então, por quê? Aquela regra, né? Aquela coisa da aritmética que eu falei antes. A coisa funciona assim. O exemplo que eu dei também daquele. Isso aqui é 8 ao quadrado vezes 8 ao quadrado. Assim, n vezes. Né? Pensa na definição. N vezes. Só que aí você pode pensar também da outra forma, né? Isso aqui é 8 elevado a n vezes 8 elevado a n, né? 2 vezes. Qual que é a regra? Você tem a mesma base, e o que você faz com o expoente? Vai somando, né? No caso, por essa primeira interpretação, a gente tem 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, n vezes. E o que a gente tem aqui? N mais n, 2n. 2 mais 2 mais 2 mais 2n vezes dá o 2n, dá o n vezes 2. E nesse caso, o n mais n também dá o n vezes 2. Então você consegue observar, por duas interpretações diferentes, como que acontece essa troca, porque eu posso multiplicar aqui. Tá? Então, como você pode ver, não existe nada, né? Não precisa nem mais da interrogação. Aqui. Símbolo de diferente, tá? Faz um risco. Pode aparecer, eu já vi, bem pouco comum, pode ter igual com exclamação, tá?
livro mais de matemática superior já pode usar isso aí. Ou na computação, como o nosso amigo Lemuel aqui faz computação, provavelmente ele já viu isso. Então, não existe nada que fale, ó, o n vezes n é igual o 2 vezes 2 vezes 2 n vezes ou igual o 2n. Então você não faz sentido nenhum falar que para qualquer n você vai ter esse tipo de situação. Você pode ter, para n igual a 1, você pode ter igualdade aqui, né? Igual eu falei que vai ter na lista, que está com esse vídeo, vai estar anexado nesse vídeo. N igual a 1, né? 8 ao quadrado, n igual a 1, 8 ao quadrado. Cuidado, não é sempre diferente, tá?